Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 12º domingo do tempo comum. Obrigado por me receber em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Coloque embaixo sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus. Peçamos antes a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor, para o teu servir. Hoje rezaremos com o livro de Jó, no capítulo 38, versículo 1, depois versículo 8 até o versículo 11. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto no seio eterno, quando lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixa, quando marquei seus limites, coloquei portas de trancas, e disse: até aqui chegarás, não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo editorial 106, 107. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Os que sucam o alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A segunda leitura está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de 14 a 17. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que só um morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E, se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos mais. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: que é ele a quem até o vento e o mar obedecem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele é bom o tempo todo, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. O amor de Deus por mim e por você, Ele pode nos arrastar ao longo da nossa vida. Às vezes nós não conseguimos superar as tempestades, nem muito menos interpretar o amor de Deus por mim naquela tempestade. E aí vem algumas perguntas que nós já estamos acostumados a ouvir. Onde estás, Deus? Te chamei tanto e tu não me escutaste. Rezei tanto e tu não te importaste. Geralmente uma pessoa
desesperada, aflita, a primeira coisa que ela vai questionar é onde Deus estava na sua tempestade. Hoje o Evangelho tem uma finalidade única: responder para mim e para você quem é Jesus. E analisamos Jesus a partir de 4 milagres que ele fez visíveis. A tempestade acalmada é o primeiro, depois a mulher do fluxo de sangue, depois o endemoniado, depois a filha de Jairo. São 4 milagres que vão nos identificar, mostrar quem é Jesus. Para os evangelistas sinóticos, a fé ela é indispensável para que aconteça o milagre. Jesus sempre falava: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Não temas, crê somente. Hoje ele dá uma ordem aos discípulos: vamos para outra margem. E todos despedem as multidões e obedecem a Jesus. Aqui nós vemos hoje o barco lançado ao mar. O barco aqui hoje representa a imagem da igreja. É a comunidade reunida que atravessa dia após dia muitas tempestades. E Deus pede que nas nossas dificuldades estejamos sempre juntos uns dos outros. Foi nessa travessia, foi na obediência que apareceu uma ventania muito forte. E naquela barca estava Jesus, no meio de uma noite escura. Lá tinha muitas barcas, mas a que mais sofria era aquela que Jesus estava dentro, que eu estava atuando com a minha missão de discípulo. Hoje Jó vai ouvir de Deus uma resposta no meio de uma grande tempestade. Jó era um homem excelente esposo, uma bondade inigualável, mas sofreu muito para mostrar o seu amor incondicional a Deus. Tem gente que diz assim: por tão pouco eu rezo tanto, me dou tanto a Deus, vou todo domingo à missa, vou para a adoração, rezo ao fim das horas, e Deus não escuta o meu clamor. Já ouviu alguém falar isso? Eu já. Olha, meu irmão, minha irmã, na sua barca está Jesus. A igreja está na sua barca. E o grande objetivo da igreja hoje, do evangelista Marcos, é nos dar a resposta: quem é Jesus para você, para mim, para nós. É impossível eu me tornar discípulo de Jesus e permanecer na ignorância em relação à sua pessoa, em relação à sua missão. É por isso que o Salmo hoje, o Salmo 106, o responsório 106, 107, vai dizer: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, Paulo vai dizer do amor incondicional de Deus por mim e por você. Essa carta foi escrita na cidade de Corinto porque a comunidade estava muito dividida. E Paulo chama eles para uma reflexão sobre a unidade de Deus e a igreja. De nós e a igreja. Na sua comunidade já aconteceu isso? Na minha já, viu? Quantas vezes na nossa comunidade nós enfrentamos tempestades e não sabemos como sair dela, mas confiamos na providência de Deus, e tudo que era velho se faz novo. Paulo nos fala desse amor permanente de Deus, deixarmos sempre ao seu lado, e quando às vezes nós nos afastamos, é Deus que nos atrai como imã para junto dele. Hoje em Mateus, Jesus está, o discípulo obedece, vão para o outro lado, né, da margem, e Jesus vai dormir na polpa.
E os discípulos, a tempestade começa a balançar o barco, eles pensam que vão morrer, e diz assim: Senhor, nós deixamos perecendo, tu não te incomodas? Acorda! Quantas tempestades nós também já passamos e pedimos: Senhor, acorda, me ajuda. Quantas tempestades nós vivemos. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a comunidade está diante do medo, da insegurança, dos obstáculos do dia a dia, dos obstáculos da missão também. E muitas vezes nós pensamos: rapaz, vou nada, eu estava tão bem despreocupado, estou aqui preocupado, eu vou desanimar, eu vou sair dessa, eu não vou ficar mais aqui não. Foi assim que os discípulos fizeram, e é assim que faz cada um de nós quando nós passamos por tempestade na nossa vida. Na barca, todos sentem a vivência do amor de Deus. E na barca você tem possibilidade, na sua igreja, de fazer uma experiência de fé. Porque não é apenas na tempestade que vem e que vai, que deixa estrago na nossa vida, na nossa caminhada. Mas a tempestade, o momento sofrido, é uma experiência que despertará a minha fé, mesmo estando desesperado. Na hora da provação, é preciso saber onde está Jesus. Quem é Jesus? Eu pergunto a você: como é que você está hoje? Jesus está na popa, no lugar mais alto, estratégico e importante da barca. É ali que tem a condução. É ali que se encontra a manobra do leme. Como Jesus pode acalmar a sua tempestade, o seu desânimo, a sua depressão? Diga aí: Senhor, está difícil demais, eu preciso de você. Então, comece a orar, reze o seu texto, fale com Deus. O espanto dos discípulos é porque percebe que o barco está sem comando, mas esquece que Jesus, ele é o comandante. Então a tentativa presunçosa dos discípulos de acordar Jesus e perguntar: acorda! Jesus acalma o mar e pergunta: não tendes fé? E por que a tempestade se agita? A tempestade se agita no nosso coração quando nós não confiamos na providência de Deus. Toda tempestade, Deus vai resolver para mim e para você. Na minha caminhada agora, no ano 2020, eu passei por uma grande tempestade. Eu tenho um irmão chamado Marcelo, ele pegou Covid logo no comecinho, no mês de março. E eu passei os dias que ele estava no hospital, a minha casa, rezando o rosário, rezando o ofício, rezando a palavra, e pedindo a Deus, aos santos, clamando a sua cura, o seu retorno para a sua família. E eu recebi a notícia que ele tinha falecido. E eu disse para Deus: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Por que aconteceu isso na minha vida? Fui para o meu quarto, chorei bem muito. Depois eu peguei a Bíblia e fui ler lá no profeta Isaías. Eu li lá no capítulo 49. E lá dizia assim: uma mãe pode esquecer de um filho, mas mesmo que ela esqueça, jamais eu me esquecerei de ti. Aquela palavra para mim foi um refrigério. Eu me senti nos braços de Deus. E disse: Senhor, teu amor é mais forte.
toma o comando da minha vida. E Deus providenciou tudo de forma que para mim parece um sonho. Então assim, nós precisamos, enquanto pessoa, amadurecermos para a fé, crescermos para a vida. Ô Diaco, como é que eu faço isso? Quando você começa a rezar, suplicar a Deus, orar e pedir a Deus, Senhor, acalma essa tempestade. Então, com essa liturgia, peçamos a Deus a graça de Ele aumentar a nossa fé, a nossa esperança, que assim nós possamos, nesse momento difícil, de tempestade, de dor, conhecermos mais Jesus, fazermos a experiência de estar ao lado dele e com ele enfrentar todo o vento forte que nos lança, que nos joga nas paredes da vida. Lembrando que nós tombaremos, mas não cairemos, porque o nosso remo, o nosso barco, o comandante é Jesus. Lembre sempre disso, meu irmão, minha irmã. O mar é Deus. O barco sou eu. O vento forte que me leva, que me joga para frente, é o amor de Deus. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.